uma pergunta da Francine Rodrigues, da EDF-MAN, para o Carlos. Como está o acesso ao programa de financiamento dos estoques de etanol recentemente lançado pelo governo, não é? Bom, vou falar pelo lado do BNDES, né? Só explicando a todos, para quem ainda não tem pleno conhecimento, uma das formas que o governo resolveu adotar para minimizar aí impactos relacionados ao baixo preço do etanol, né, nessa passagem da entre-safra para o início da safra, foi de prover linhas de capital de giro, na verdade, recuperar, né, um instrumento que existiu até, se não me engano, até 2005, e que não era operado pelo BNDES, era pelos bancos comerciais, mas foi prover um funding da ordem de 2,3 bilhões de reais, divididos da seguinte forma: 1,3 bilhão para o BNDES e 1 bilhão para o Banco do Brasil. No sentido de, nessa safra de 2009 e 2010, através de garantia de estoques de etanol, prover capital de giro para as empresas produtoras. Num último momento, quando nós estávamos trabalhando num grupo, né, que contou com a participação do Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, BNDES, Banco do Brasil, enfim, entidades do governo, nós ainda conseguimos colocar no instrumento a possibilidade desse financiamento ser acessado também por empresas comercializadoras, não necessariamente produtoras. Essa linha ela foi discutida, trabalhada junto com a Única, na verdade, foi uma demanda da Única, que trabalhou também conosco nesse grupo, portanto, foi um produto trabalhado a 4 mãos, e ele tinha que sair a mercado preferencialmente no início da safra. E nós colocamos o produto disponível para os bancos comerciais. É uma linha de capital de giro que vai ser operada unicamente através dos agentes financeiros. Então, esse produto foi colocado disponível para os bancos comerciais que conosco trabalham agora em meados de maio, e nós ainda não temos nenhum desembolso. Quer dizer, o que nós temos até agora, efetivamente, Francine, respondendo à sua pergunta, é uma demanda já identificada, uma demanda razoável, eu diria para você, já quase que somando aí as primeiras sinalizações que foram dadas por empresas do setor, do lado do BNDES, chegariam quase à metade do nosso orçamento. E é interessante que essas empresas acessem essas linhas logo no início agora da safra, para maximizar o efeito que a gente espera, né, de contenção de preços do etanol. Então, nós já temos uma demanda sinalizada por algumas empresas. Muito provavelmente, nos próximos dias, as cartas consultas deverão estar chegando ao BNDES, e o trâmite que a gente espera para uma operação desse tipo, de capital de giro, é muito mais rápido do que o trâmite que normalmente a gente cumpre para um financiamento de longo prazo normal. Então, imagino que, após a colocação dessas cartas consultas, a gente consiga avançar e chegar rapidamente ao desembolso, num prazo não muito distante de 30 dias. Ok? Obrigado. Eu tenho aqui uma pergunta para todos os panelistas, mas talvez começando pelo doutor Ivan. O Paulo Furquim de Azevedo, ele gostaria de ouvir dos panelistas as suas impressões sobre os mercados derivativos de créditos de carbono e bioeletricidade. Não necessariamente o doutor Ivan, né, mas então é aberta para os panelistas, né? Então, mercados derivativos de créditos de carbono e de bioeletricidade. Quais são as perspectivas? Bom, já que você mencionou meu nome, aí vou falar para o Paulo Furquim a minha ignorância especializada no assunto. Eu diria que a preocupação aqui da Bolsa é na estruturação não de um mercado de derivativos de crédito de carbono, que a gente acha que isso vai demorar um pouco mais,
mas da criação de uma estrutura para negociação de crédito entre privados, ou seja, com registro no mercado de balcão. Nós já fizemos 2 experiências importantes a nível mundial, que foram 2 leilões, um feito em setembro de 2007 e um setembro de 2008, de crédito de carbono da Prefeitura do município de São Paulo, em quantias acima de 700 mil toneladas de crédito de carbono, que foram vendidas pela Prefeitura através de um pregão, de um leilão feito na Bolsa, com a participação aí em cada um desses leilões de cerca de 15 compradores internacionais, europeus, que fizeram a aquisição desses créditos. O último crédito de carbono rendeu para a Prefeitura, se não me engano, coisa de 15 bilhões de euros, que foram créditos gerados no aterro sanitário aqui, especialmente o aterro Bandeirantes, que é aqui na rodovia Bandeirantes, logo na saída de São Paulo. Mas existe também um mercado privado de créditos, e a Bolsa tem conversado aí com diversas empresas geradoras de crédito para desenvolver aqui no Brasil, primeiramente, criar um mercado de balcão, primeiro, para depois, eventualmente, mais no futuro, analisar a viabilidade aí do mercado de derivativos. Com relação ao setor elétrico, o posicionamento da Bolsa é também o mesmo, ou seja, de criar uma plataforma de negociação de lotes de energia entre compradores privados, no mercado privado de energia, e também a Bolsa tem feito aí também diversos leilões aí, por conta da ANEEL, nos lotes de leilão. Então, tanto no carbono quanto na energia elétrica, é trabalhar no mercado de leilões primeiro do que no mercado de derivativos. I can speak just to the electric power opportunity, which I think is significant and certainly helps with diversification of income streams for biofuels producers. I do think there's also quite a bit of opportunity for pure biomass generation. I follow the biomass space in Europe and the US, where looking at the potential for woody biomass, for agricultural residues, and even municipal solid waste is being considered as for electricity consumption. And to a certain extent, this is nothing new. I think that there are some new technologies that are improving the efficiency, but what is new is, not surprisingly, the focus on the sustainability of the feedstock supply. And to that extent, I think Brazil is in a more advantaged position in that they're already considering the sustainability of feedstock within the core business of fuel production, from sugarcane to ethanol and to sugar, and such that that platform and intelligence is in place. You're seeing a steeper learning curve in other parts of the world where they haven't yet really figured out where they're going to get sustainable supply of biomass. Eu só gostaria de acrescentar que, Ivan, mostramos volatilidade do preço de etanol, mas, se não me engano, volatilidade do preço spot de eletricidade no mercado e ainda mais, realmente é brutal. Então, e por meio de unidades de cogeração, às vezes eles têm que comprar eletricidade do mercado de spot para cumprir compromissos, ou vender no spot. Acho que qualquer desenvolvimento nesse sentido de um mercado que oferece a oportunidade de gestar esse risco do preço seria bem-vindo também. Perfeito. Muito obrigado. Há uma outra pergunta aqui do José Rodrigues, da GDK. Ela não está direcionada, então vou abrir aos panelistas, mas talvez o Carlos pudesse fazer algum comentário, né? O peso dos custos de transporte no negócio do etanol é relativamente baixo, se ele afirma. Por outro lado, o custo de implantação de infraestrutura dutoviária é muito elevado. O que pode se esperar de financiamentos para projetos de construção de dutos de etanol? Bom, apesar desse ser um tema recorrente, sempre a gente tem visto na mídia sempre artigos tratando
da necessidade de nós termos um melhor sistema de escoamento. A verdade é que, pelo menos lá no banco, a gente ainda não teve a oportunidade de se defrontar com um projeto ainda totalmente desenhado, voltado para o modal dutoviário, né? Nós tivemos já algumas conversas com a Única, já tivemos algumas conversas com a Petrobras e já tivemos algumas conversas com algumas empresas que têm, tão logo o mercado internacional se concretize, se configure, essas empresas elas têm já no seu business plan um projeto ligado a um escoamento mais eficiente de etanol até os grandes centros e depois até aos portos. Mas, efetivamente, a gente não tem nada de concreto, pelo menos nem operações que eu diria no estágio mais embrionário, ou seja, nível de perspectiva, nós temos esse desenho, né? O que eu imagino é que uma solução, talvez, na medida em que ela amadurecer, a ponto de ser apresentada ao banco, ela poderia, de certa forma, conciliar todos os interesses desses players, né, que eu acabei de citar, ao invés de você partir para soluções isoladas que gerassem um excesso de gastos ou de desembolsos por parte desses atores, e a gente poderia ter, de repente, uma tentativa de conciliação de interesses por parte desses grupos e criar um trajeto, enfim, uma solução de logística que atendesse ou tentasse maximizar, né, os interesses desses grupos. Mas, dada a diversidade de interesses e dados os conflitos que, às vezes, estão ligados a essas questões, a gente, efetivamente, não teve nada até agora. Ok. Mais algum comentário sobre a pergunta do José Rodrigues? Infraestrutura. Bom, Fábio Guimarães faz uma pergunta para o Ivan. Qual é a previsão de lançamento dos contratos de mid-trade? Existe alguma restrição que pode impedir o lançamento ou a liquidez desse contrato? Bom, a nossa agenda é o seguinte, nós estamos convidando nós temos na Bolsa uma Câmara Consultiva de Açúcar e Etanol, e nós faremos uma reunião no dia 17, daqui 2 semanas, e com a Câmara e diversos convidados da Única, do Sindicom, ou seja, de todo o segmento envolvido no etanol. E, nessa reunião, o foco principal vai ser a discussão de uma metodologia de cálculo do indicador de preço do etanol hidratado para a região de Paulínia. E essa apresentação vai ser feita pelo CPEA, que é um Centro de Pesquisa em Economia da Exalc, da USP, lá de Piracicaba, que é a grande parceira da Bolsa no levantamento desses diversos indicadores de preço de boi, bezerro, milho, arroz e outros produtos que nós temos o CPEA como contratado. Então, nessa reunião vai ser discutida a metodologia desse indicador e a partir daí nós continuaremos o processo de reuniões com os diversos participantes que a gente tem feito nos últimos meses e, digamos assim, se chegarmos a um consenso de que esse contrato é bom, que ele não seja ótimo, porque ele não tem a modalidade possível de entrega física, nós imaginamos aí para o final desse ano o lançamento desse contrato, porque após essa discussão de metodologia, nós vamos desenhar o contrato e aí temos